Olá, boas-vindas ao Meditantes Podcast Experiências em Meditação. Meditantes Podcast que leva para você especialidades dos nossos convidados. São compartilhares onde os nossos convidados e nossas convidadas entregam para você as suas experiências quando eles iniciaram na meditação, quais foram os desafios, benefícios, dicas sobre esse universo da meditação. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Meditantes Podcast Experiências em Meditação. E hoje vamos trazer um tema bem interessante e muito importante que todos nós, de alguma forma, temos, cultivamos, e vamos ver como que a meditação também nos apoia nesse segmento. Meditação e ancestralidade. Boas-vindas, Hari Randir. Satnam Shanti Ram. Falei certo também? É assim mesmo. Muito bem, muito obrigada. Boas-vindas ao Meditantes Podcast. E para a gente já iniciar nesse episódio especial, eu queria te perguntar, quando que você iniciou na meditação e qual é a tua jornada nesse caminho da meditação? Legal, Shanti. Eu costumo dizer que a meditação ela é algo intrínseco do ser humano. Eu acho que a verdade é que a gente medita desde sempre. A gente simplesmente não se dá conta. Quando eu me dei conta que eu meditava foi quando eu comecei a me envolver mais com a espiritualidade, que foi ali por volta do ano de 2009, mais ou menos. Mas especificamente sentada para meditar, isso começou em 2014, 2015 e se intensificou depois que eu conheci o Kundalini Yoga, que é esse yoga no qual eu pauto toda a minha vida e as minhas experiências, né? Onde eu dou mais foco é para ele, que foi em 2018. Então, eu sempre tive essa pegada do silêncio e das músicas, né? Por exemplo, há muitos anos atrás ouvindo Enya e essas coisas todas, e isso hoje eu entendo que isso já era uma meditação, né? Uhum. E aí, mas a gente entende a meditação como esse lugar de sentar, de pôr as mãos sobre os joelhos e tudo mais. Mas a realidade é que a gente medita mesmo sem saber que está meditando. Sim. Para o pessoal que está nos ouvindo, se você não sabe o que é Enya, você tem menos de 30 anos, tá bom? Então fique tranquilo. É verdade, porque Enya já era realmente Porque assim, o que acontece, né? Dentro do Kundalini Yoga, a gente medita muito com mantra. Legal. E foi por isso exatamente que eu fui arrebatada pelo Kundalini Yoga. Porque o Kundalini Yoga, ele envolve mantras em tudo. Então, dentro das meditações do Kundalini Yoga, tem um foco muito forte, tanto no ouvir, naquilo que é chamado de Shabad, e do Nad, que é o poder do som, quanto você meditar falando, porque nós temos no céu da boca 86 pontos meridianos que fazem essa conexão com o cérebro, né? Então, as línguas, tanto o sânscrito quanto o gurmukhi, elas foram desenvolvidas justamente para que a gente pudesse ter esse canal de ligação entre aquilo que se diz e aquilo que se sente e se vive, né? Então, assim, voltando lá na Enya, né, que tinha essa condução da mente, que conseguia realmente fazer esse movimento do fluxo, já era meditação com certeza absoluta, e muitas pessoas hoje em dia, com certeza, música clássica, né? Tem até estudos que falam sobre o poder da música clássica. Enfim, exatamente. Então... Eu gosto muito daquele trabalho do professor Masaru Emoto, que fala sobre os cristais da água, né, do poder dos sons na nossa formação física mesmo, imagina, emocional, mental e espiritual. Sim. Então aqui em casa a gente sempre fala assim, ó, cuidado com o que você ouve. Exato, né? E com o que você fala, né? O que você fala, exatamente. Porque hoje, na realidade, a gente tem muito as pessoas dizendo que as palavras são mantras. Na raiz da palavra mantra, não é. Mas faz muito sentido, porque as palavras elas têm vibração. E eu tenho um professor, inclusive, de astrologia védica, que ele diz assim, uma palavra dita nunca morre. Toda palavra dita reverbera para sempre no universo. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque essa palavra ela continua viva e ecoando por aí, né? Nem sempre a gente toma muito cuidado com... E tem aquele ditado, né? Uma palavra falada e uma flecha atirada
Não tem mais volta, Não tem foi, mais né? volta, né? Não Então é tem mais interessante. volta. Isso tem tudo a ver com ancestralidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Sim, com Esse, certeza. esse eco, né, dos nossos ancestrais, da nossa ancestralidade, as palavras, né, que continuam ecoando e que fazem hoje, Exatamente. de alguma forma, ecoam na nossa vida também, né? Vai ser Sim, bem com interessante esse certeza. tema. Sim. Harry, bom, você iniciou, você já tinha curiosidade com meditação? Porque assim, eu comecei, mas eu não tinha tanta curiosidade assim. Acabou dentro da filosofia que eu estava, da Uhum. Seitianoye, acabou, tinha meditação, eu achei aquilo interessante, né? E Uhum. aí começou as práticas de meditação. Eu confesso que eu tive N desafios, como tenho até hoje ainda, né? Sim. Durante esse período de que você foi aprendendo meditação, você teve desafios? E quais Muitos. eram esses desafios? E quais os que talvez tenha até hoje ainda? Sim, olha só. Então, a meditação, há um equívoco, né? Uma coisa que eu também sempre gosto de dizer. As pessoas acham que meditar é silenciar a mente. Isso é uma Uhum, mentira. Meditar não é silenciar a mente. É por isso que muitas pessoas acham que o que elas estão fazendo não é meditação, e é por isso que muitas pessoas acham que não têm capacidade de meditar. Né? Então, yoga, na raiz da palavra lá no sânscrito, significa interromper ou superar as ondas mentais. Né? Então, uhum, a capacidade de você estar aqui e não se relacionar com o que acontece aqui. Né? Então, a meditação, até você entender que a meditação é o que a gente chama dentro do Kundalini Yoga de ganhar altitude, é você sair do ponto onde você está e você conseguir ganhar altitude a ponto de ultrapassar a barreira do pensamento e se perceber para além do pensamento, como aquele que observa aquilo que se pensa, isso é a meditação. Então, uhum, a gente fica durante muito tempo, e eu acho que essa é a grande luta de todos nós, e ainda até hoje, às vezes a gente se pega nesse lugar de eu estou pensando, não posso pensar, eu estou pensando, não posso pensar, eu estou pensando de novo. E na realidade, isso é uma coisa que não faz muito sentido, porque a mente é feita para pensar. uhum, É impossível silenciar a mente, né? Não tem como. Se a gente entra nesse processo de querer calar a mente, a gente não vai conseguir avançar em absolutamente nada. uhum, Então, é preciso. Até hoje eu tenho alguns desafios, e inclusive dentro dessas tradições como um todo, entoar mantras serve para isso também, para que você possa controlar as ondas mentais. Sair da uhum, loucura, da mente agitada, e entrar numa frequência onde os pensamentos permitam que você ultrapasse essa barreira e perceba que você está pensando, mas que você não é o pensamento. E uhum, perceba que há uma mente, mas que você não é a mente. A mente está funcionando, fazendo o papel dela dentro da vida do ser humano, né? Mas nós estamos para além disso, naquele que consegue controlar. Então, por exemplo, as meditações de entoar o mantra, para mim, elas são sempre muito boas para começar, como, por exemplo, uma meditação que a gente pode fazer hoje no final, para uhum. que as pessoas possam experimentar isso, né? Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah... Até que você consiga levar a tua mente para um certo lugar e depois você relaxar. Outra coisa que a gente fala bastante dentro do Kundalini Yoga é que a respiração conduz a mente e a mente conduz o corpo. Então, respirar também é muito importante. Então, eu ainda tenho desafios, porque Uhum, a nossa mente ela não está igual todos os dias, né? Existem exatamente. dias que a gente está muito agitado, que a gente tem muitas coisas para resolver. E eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes as pessoas veem a gente mais treinado, né? É só mais treinado, Está né? mais treinado, faz sentido. Então, assim, as pessoas veem a gente mais treinado e pensam, ah, mas é que ela, mas é que ele, mas na realidade não é. Existem batalhas internas ainda hoje. Existem momentos em Uhum, que eu sento e medito muito bem. Existem momentos em que eu sento e brigo com a meditação minutos a fio. A diferença é que eu sei que essa briga vai passar e a meditação vai chegar, então eu persisto. E a grande legal. dificuldade do início é que geralmente a gente desiste, né? Você Uhum, senta para meditar, isso eu fazia muito. Você senta para meditar e é 2 minutos e você já quer saber o que tem no celular, e daí, ai, não tenho tempo de ficar aqui. Ai, eu não nasci para isso. Ai, eu não consigo fazer isso. uhum, Não é para mim, não dá. exato.
E aí tudo aquilo que você desiste, você não aprimora, né? Exato. Então, eu digo para todo mundo, meditar é como andar de bicicleta e é como nadar. Precisa de treino todos os dias. Sim. Então, Harry, e se tiver um professor, uma professora que nos apoie nesse início, ajuda completamente, bastante, né? muito, é completamente diferente, né? Eu tenho alguns programas que eu faço, acredito que você deve ter também, alguns programas que eu faço e, assim, os depoimentos do final do programa é assim, foram os melhores 14 dias da minha vida, foram os melhores 9 dias da minha vida, foram os melhores 21 dias da minha vida, foram os melhores dias da minha vida. Eu vou continuar. E daí 10 dias depois vem e fala assim, sozinho eu não estou conseguindo. Exatamente, exatamente. Porque você é difícil, né? Às vezes, e eu gosto até, se você me der um parênteses Claro. para eu fazer aqui, eu até digo para os meus alunos, infelizmente, a gente cresce e se educa sem muito compromisso com a gente mesmo. A gente tem mais compromisso com o outro. Então começa por aí. Se eu sei que tem alguém me esperando, eu me comprometo mais. E Exatamente. quando é só comigo, às vezes eu digo, eu já fiz ontem. Eu já fiz 14 dias seguidos. Não sei se. Depois eu volto. Amanhã eu faço. E eu tinha um professor, meu primeiro professor de Kundalini Yoga, ele dizia assim: o gerente da noite não é o mesmo gerente da manhã. O gerente da noite ele decide que vai fazer. Quando você acorda, o gerente é outro. E ele fala assim: não, hoje não. Tem que ter um diretor nessa empresa. Exatamente. Por isso a importância de um professor, de uma professora para estar nos acompanhando, né? Exato. E interessante que mesmo os professores, eu vou pegar o meu caso, assim, eu já praticava meditação sozinho, né, fazendo Shinsokan, que era uma meditação que tem no movimento da Seitinoye, e chegou um momento que isso já não fazia mais muito sentido. Então eu vou começar a fazer meditação em grupo. E é impressionante, isso que você falou faz muito sentido. O nível de comprometimento meu por estar ali com as pessoas, muito grande. E mais interessante, o nível de compromisso com as pessoas também, de estarem ali. E aí a gente começou a fazer de outras formas, o comprometimento foi diminuindo. Então, o importante é como que a internet para mim é maravilhosa, não tem nem dúvida. Tanto é que nós estamos aqui, né? Você está lá em outra cidade, estou aqui em Criciúma e tal, mas assim, meditação não é ver na internet, não é só ouvir, Isso. é praticar, né? É É praticar em si. praticar. E muito, né? Todo mundo acha que meditar é muito fácil, porque vem algumas pessoas meditando com facilidade, mas, como eu disse, né? Eu até hoje medito diariamente há 7 anos, e até hoje tem dias que eu sento e a cabeça vai, Sim, traz de volta. Vai, traz de volta. Então, é treino. É igual é andar de treino. bicicleta, é treino, tem que treinar. Exato, exato. Você falou em algum momento ali da ideia da meditação, né? Ver se eu entendi, de a gente estar aqui, mas não estar identificado com o que está em volta, né? Com o corpo, com a Isso. mente. Como que faz isso na prática, assim? Então, na prática, você precisa, em primeiro lugar, respirar, que é para poder reduzir essas ondas mentais, né? Trazendo a tua atenção para o momento presente. Porque o que é a mente, né? Dentro dessa compreensão, da ancestralidade, inclusive. Sim. A mente, ela é um veículo que serve para utilizar as nossas experiências do passado e a nossa projeção de futuro. A mente, ela não é do presente. O que é do presente é a consciência. É o momento que você está vivendo. Então, a mente, ela faz o quê? Ela vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ela vai lá atrás, pega o que foi e fala para você, será assim. Vai lá atrás, pega o que foi e será assim. E ela te coloca nesse movimento. Hoje, as pessoas vivem nesse movimento. Depressão, ansiedade, depressão, ansiedade, depressão, ansiedade. Tem uma dificuldade de estar aqui e dizer, ok, o que passou, passou, né? Eu costumo dizer isso para as minhas interagentes, eu sou yoga terapeuta também, né? Eu costumo dizer para elas assim: a gente lida com a realidade, não é com o que vai acontecer. A hora que acontecer, a gente lida com o que aconteceu, aconteceu. Então eu não vou lidar com a minha culpa do passado e nem com a minha projeção de isso vai dar naquilo, né? Aqui, agora a gente olha qual é a realidade, tá? Posto esse fato. Então, ok. Minha decisão aqui. Então, essa é a consciência. Então, quando você começa a respirar, você sai desse vai e vem da mente, traz a tua atenção para a respiração. Então, além de levar esse prana,
de fazer, né? Tem toda uma explicação sobre como esse oxigênio entra, é por isso que a gente respira somente pelo nariz, cruza, tal, desce e vai cruzando todos os chakras, você vai soltando a necessidade. Quando você se conecta com o momento presente, esse é o único momento que existe. Se esse é o único momento que existe, toda aquela história, aquela ladainha da minha mente, vai ficar aqui. E eu tô aqui, tô sentindo, meu coração tá batendo mais devagar. Eu tô presente, esse momento é bom. E daí não tem, né? Eu digo para todo mundo assim, no momento presente tudo é bom. Quando você, né? No momento presente tudo é bom. Quando você tá calmo é bom, a solução vem rápido quando você tá calmo. Sim. Então, nesse lugar, a gente consegue entender que tudo aquilo que a gente se identifica na realidade não é realidade, é passado e futuro. Exatamente. Né? Eu tinha um professor que ele fazia uma pergunta para nós. A gente reflexionava e ele perguntava assim: nesse momento tem algum problema? Isso. Não tem nenhum. Não tem. Você está sentado aqui. Não, mas é aqui lá em casa. Não, em casa não. Aqui. Aqui. Sentado aqui. Agora, a gente conversando, tem algum problema? Tem problema nenhum. Nenhum. Exatamente isso. Até muito porque bem. Tem as bases, né, do ser humano que começa com ARTA, né, a busca por segurança. Se tivesse algum problema, primeiro que você não estaria sentado aqui. Nem estaria assistindo e ouvindo esse podcast agora. Exatamente. Então, é muito importante a gente trazer clareza. Esse é o ponto, né? A clareza, sair desse movimento vicioso, porque é um vício. Correr no futuro, voltar no passado, é um vício da mente. O meu professor, o professor mestre que trouxe o Kundalini Yoga para o Ocidente, Yogi Bhajan, ele dizia, ou você domina a sua mente, ou ela o dominará. Exatamente. Ponto. Se você não comanda, ela toma o comando. E aí, meu amigo, se prepara para ficar doido, porque ela só fica lá e cá, lá e cá, lá e cá. Então... E aí tá aí o resultado do nível de pessoas com depressão, com ansiedade, né? Esse vai e vem da mente, né? Muito bem, meditação. Isso fala um pouco, posso fazer um pedacinho? Isso fala um pouco sobre a ancestralidade, que a gente quer fazer uma conexão aqui hoje, né? Por que hoje a doença mais persistente as doenças mais persistentes são doenças mentais? Desconexão. Por que os nossos ancestrais tinham até doenças físicas provocadas pelo desgaste do estilo de vida que eles tinham, muito difícil, pesado, né, de roça e tudo mais, e vamos mais para trás, tempo das cavernas e tudo mais, eles viviam menos por um desgaste físico, mas eles não tinham depressão e ansiedade. Porque eles tinham conexão profunda com a vida. Eles viviam a vida. Andavam descalço, se conectavam com a natureza, viviam os ritmos da natureza, porque plantavam e viviam daquilo que crescia dentro da cidade onde eles viviam, comiam comida de verdade. Isso é ancestralidade. Quando a gente fala também muitas vezes, Shanti, posso chamar de Shanti? Sim. Quando a gente fala muitas vezes, Shanti, de ancestralidade, as pessoas pensam que é algo muito... E na realidade, a ancestralidade é só a gente ter a capacidade, a coragem de olhar e perceber que o que é o ser humano. O ser humano é como a natureza, é como um cachorro, é como um cavalo, é como um boi, é como um gato, é como um passarinho. Que horas eles dormem? Que horas eles acordam? O que eles comem? Como eles vivem? E a gente saiu e foi morar em prédio. Né? E aí fomos nos desconectando, né? Sim. E a humanidade foi se desconectando desse primordial, dessa ancestralidade sadia, né? Exatamente. Interessante isso. É muito simples, na verdade, voltar, né? O ser humano precisa dançar, o ser humano precisa cantar, o ser humano precisa ser humano. Hari, benefícios que você percebeu com o início das práticas de meditação e agora até mesmo com as pessoas que te acompanham nessa tua jornada? Olha, o benefício mais importante para mim foi a mudança interna, da insatisfação. Esse foi o principal, assim, o mais forte, porque eu vivia uma vida de insatisfação. Era sempre um desejo louco por alcançar algo,
e quando esse algo era alcançado, Perde eu sentido. queria, eu queria mais É. um maior. Esse já está pequeno. E uma insatisfação mesmo, né? Há uma dificuldade imensa de lidar com o tédio, uma dificuldade imensa de lidar com o ócio, né? A perda da criatividade. Então, assim, para mim, a meditação e o silêncio, essa conexão, essa reconexão, me trouxe o benefício de aceitar, sabe? E de sair dessa busca frenética por algo que a gente nem sabe o que é. Uhum. Que a gente nem faz ideia do que seja, só fica buscando, buscando, eu quero, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora eu quero aquilo outro. Mas o que você está buscando de verdade? Quero ser feliz. Como? Achando que é Uhum. possuir coisas, uma ansiedade também, uma, de certa forma, ansiedade, né? E das pessoas que eu atendo, eu percebo assim que tem assim relatos, depoimentos da grande maioria de realmente encontrar esse lugar de conseguir lidar com as próprias emoções, né? Que é algo assim Uhum. muito difícil também, porque a gente também vem de uma cultura, a cultura ocidental, ela é uma cultura muito do cala a boca, engole o Uhum. choro. Por que você está chorando? Que coisa feia. É feio chorar? Ou qualquer coisa nesse sentido que a gente tem Sim. ouvido quando a gente era criança, e eu acredito que todo mundo que está aqui, incluindo você, Uhum. deve ter Sim. ouvido muito isso, né? Cala a boca. Ou então assim, ó, tá vindo alguém, vai ver você chorando. Vou falar para não sei quem que você tá chorando, né? Uhum. E, e a gente então não aprendeu a identificar as nossas emoções. Quando a gente não identifica, elas não vão embora. Elas Uhum. ficam dentro de nós e a gente joga um pouquinho de terra em cima delas porque elas são feias. E hoje é comprovado cientificamente que 90% dos cânceres, por exemplo, são causados por emoções não digeridas, emoções Uhum. que ficaram reprimidas dentro das pessoas. Porque o que é a emoção? A emoção é uma energia. Se ela não é bem gerida, ela fica densa. Quando há uma energia acumulada dentro do teu corpo, densa, o corpo olha aquilo e fala: o que eu faço com isso daqui? Eu falo isso, eu adoro falar isso, porque quando você abre um tumor, você já deve ter visto isso, eu acredito. Ele tem dente, tem cabelo dentro. Não sei se você já viu isso. Uhum. O teu corpo fez um outro corpo dentro de você com uma energia que estava estagnada. Ele Uhum. gera N coisas dentro dele, porque ele precisa aproveitar aquela energia que está parada ali, que não vai ser usada para nada. Então é tecido, é célula, acúmulo de célula que faz diversas coisas. Não são todos, mas muitos têm dente, têm cabelo, têm N coisas dentro, né? Uhum. E é justamente a inteligência do nosso corpo querendo estagnar uma energia que não está indo para lugar nenhum. Ou seja, emoção que não foi direcionada, que é isso que a gente precisa fazer. Então, a meditação em si, o silêncio, essa reconexão com a nossa consciência, com o ser humano que a gente é, faz com que a gente aprenda a direcionar e não a não Uhum. sentir a emoção, a esconder. Ah, eu fico então apático? Não, eu sinto raiva, eu ainda sinto raiva. Só que eu transformo a minha raiva em algo produtivo. Eu Uhum. faço alguma coisa com ela, ao invés de, sei lá, né, explodir por dentro, bater em Sim. alguém em certo momento. Eu coloco ela na criatividade. Eu vou lavar um carro, Uhum. vou lavar uma calçada, não sei. Ao invés de se automutilar, transforma aquilo em algo útil, digamos assim, né? Exato, que vai produzir Que alguma vai coisa para produzir o alguma meu coisa. benefício, né? Ou Sim. assim, eu não consigo pôr para fora, então de repente eu Uhum. vou e faço uma luta, faço Uhum. um exercício físico que além de tudo vai me trazer muitos benefícios físicos, né? Que é muito Uhum. importante que a gente faça exercício de peso, enfim. Então a Sim, gente aprende isso, né? bacana. Harry, você falou do momento que você falou do ócio, né? E aí me Uhum. fez me lembrar agora, falando em ancestralidade, como que os nossos ancestrais reservavam um tempo para o ócio. Não Sim, sei se era intuitivo, se era, mas não importa. Hoje em dia a gente não vê mais famílias sentadas na calçada, na frente de casa. A gente fazia isso lá no interior, a gente fazia isso. Ficava muito. meia hora, horas ali, às vezes contando historinha, olhando para o nada, para o vazio. Hoje parece que há uma ideia de que temos que estar o tempo todo ocupado.
Produzindo. Produzindo. Aí a pessoa está do trabalho, ela sai, vai para casa. Para ir para casa, ela já liga alguma coisa. Ela chega ali, ela anda de cabeça baixa olhando o celular. Chega em casa, tem que ligar a TV, tem que voltar para o celular. Ela vai dormir estressada, super ocupada, e o tempo para o ócio. E achando que a vida não tem tempo de nada. Na verdade, ela está ocupando toda a vida dela com coisas que não são úteis, que não produzem nada. E a criatividade do ser humano está no ócio. Né? É o ócio criativo, né? Mas é no silêncio, e é no tédio, inclusive. É na necessidade de criar algo novo, porque ali está desconfortável, no tédio, de criar algo novo que venha a criatividade. E nessa desconexão não tem ninguém que produza nada, né? Porque você está sempre cheio. Isso é uma das queixas que eu mais ouço da pessoa quando ela chega na terapia. Isso é uma das queixas que eu mais ouço. O meu dia tinha que ter mais 10 horas. Parece que não dá tempo de nada. E não dá, sabe por quê? Porque nós nos transformamos em fazedores. E o ser humano não é fazedor. A gente é muito cobrado por resultado. A gente é medido por resultado. E resultado mesmo, assim, qual é o resultado que você dá, Shanti? Deixa eu dar uma olhada nos números que marcam quem é você. Né? E quais são os números? O dinheiro no banco, o número de seguidores no YouTube, o número de seguidores no Instagram. E a gente é medido por isso. Ah, você é grandão, você é pequenininho. Ah, você vale muito, você vale pouco. Sabe que você me fez lembrar, quando a gente iniciou o Meditando esse podcast, a gente convida como hoje, a gente olha ali, intui, essa aqui é a pessoa legal para convidar, a gente convida. E aí nós convidamos uma pessoa, lógico, a ele agora eu honro e agradeço, porque eu acho que talvez a gente não teria crescido da forma como a gente cresceu. Mas ele falou bem assim, quando você tiver mais grande, me convida que eu dou uma entrevista para você. Você respondeu o que está aí no pé da sociedade, né? Infelizmente. Gente, que feio, né? Que bobeira. Mas, por lado, sim, na hora eu fiquei assim, bem... Chateado, né? Chateado. Depois eu agradeci, porque eu disse, eu acho que eu preciso olhar com mais atenção a isso. Mas Isso. aí está o exemplo dessa ideia de que quanto que você tem, né? Me mostra os números, né? E nessa loucura, a gente se mantém ocupado 24 horas. Sim. 24 para horas. Dar resultado. Para quem? Para dar resultado. Para quem? Exatamente o resultado isso. É para você. E o teu resultado? O teu resultado também é medido lá no banco? É verdade. Né? Eu moro numa cidade, olha, vai ter curitibano assistindo aí, agora vai ficar bravo comigo. Mas eu moro numa cidade que é muito isso, assim, aqui a gente não tem mesmo essa conexão com vizinho e tal. Eu até sou um pouco meio curitiboca, assim mesmo, que eu sou daqui, e eu tenho meio que esse hábito, assim, de não ter mesmo as pessoas na minha casa, visita e tudo mais. Mas eu tenho uma vida social meio que aqui, assim, né, nas redes. E acabo não sentindo falta. Mas aqui o pessoal é muito, muito fechado mesmo. Muito fechado. E tem, assim, uma dificuldade... como é que eu vou dizer isso? Tem, assim, uma necessidade... Aqui tem uma cultura de uma necessidade de mostrar. Aqui tem bastante isso. Eu acho que aqui no Sul, de modo geral, né? Aqui no Sul tem bastante isso, assim. Sim. A gente percebe que às vezes a pessoa ela anda com um super carrão, mas a casa dela já não é tudo aquilo. Por quê? Porque o carro vai e vem, chega nos lugares. E aí, para morar, ela mora de uma maneira mais simples, que daí é só para ela. Veja como isso fala muito sobre o que a gente falou agora há pouco, sobre a importância de parecer, ao invés de ser. Né? Aquilo que eu mostro é muito mais do que aquilo realmente que eu vivo. Exatamente. Tá aí as redes sociais, né? Que 99% do que se mostra não é o que é. Né? Sim, exatamente. Então, muito isso, né? Exato. Muito bem. Nossa, é legal trazer esse aparato e conectar isso à ancestralidade. Até para dizer para os nossos ouvintes aqui que eu acredito que os nossos ancestrais aproveitavam mais a vida do que nós aproveitamos agora. Sim, temos tecnologias, um monte de coisa que nos ajuda a ter mais conforto. Né? Minha formação acadêmica é ciência da computação. Então a gente desenvolvia tecnologias para dar mais conforto e mais bem-estar para a humanidade. Sim. E em compensação, nós entregamos aí mais ansiedade, mais depressão e tudo mais. Então, como conectar tudo isso, né?
Mas antes de falar da ancestralidade e meditação, uma pergunta assim, essa pergunta é de 1 milhão. Para você, o que é meditação? Olha, meditação é a capacidade de você se ouvir. É a capacidade de você estar. Uhum. Sabe? Eu não sei se isso fica claro para todo mundo, mas é a capacidade de você estar com você. Excelente. Sabe? Sem pressa de ir embora, de chegar em lugar nenhum, de mostrar resultado. Isso é meditação. É a capacidade Sim. de você se reconhecer como algo tão importante que basta estar, Exato. ficar. Eu Mas acho sabe que que, isso. e sabe que faz total sentido, concordo. Eu digo sempre assim mesmo, que a gente pratica a mesma meditação, a mesma filosofia, cada um de nós vai ter a sua experiência, cada um de nós vai ter a sua definição. E quando você traz essa definição de milhares que existem por aí, que a gente já ouviu também, levar a esse encontro comigo mesmo vai me mostrar como que eu estou reagindo e como que eu estou sei lá, me trabalhando e tudo mais. E Uhum, aí, nesse encontro, muitas pessoas querem fugir. Eu já tentei fugir várias uhum, vezes. uhum. Quem nunca, né? Porque vai de encontro ao seu, não vou dizer verdadeiro eu, mas a persona ou aquilo que você está manifestando naquele momento, Sim, né? E aí é curador. Se a gente entender isso, é sim. curador esse encontro. Que ali E é vai dar muito encontro com importante. Desculpa. sim. Só para finalizar, vai de encontro às máscaras e quer dizer, a sombra e a luz, né? Que cada um tem dentro de si. Exato, sim. E é muito importante a gente voltar de novo naquele assunto, porque o que eu percebo é que há muita ansiedade nas pessoas de chegarem Uhum. em algum lugar, né? É muito importante que a gente entenda que a gente levou anos para construir a pessoa que a gente é hoje. Anos, Uhum. 40, 50, 60 anos. E daí a gente quer desconstruir em 2 meditações de 4 minutos. Ah, eu estou fazendo e não está resolvendo. Exatamente. Então, É né? mais ou menos igual aquela gordurinha, né, para você que está Uhum. nos ouvindo. Você levou 30, 40 anos para criar aquela gordurinha, você acha que vai sair em 30 dias? É. Tem gente que tem essa ilusão, né? Então, quando você muda rapidamente um hábito, pode ser que imediatamente você tenha alguma assim, tipo, uau, eu estou me sentindo muito melhor. Mas a tendência, assim como a gordurinha, é isso entrar numa horizontal Uhum. e depois você ter outros tipos de mudança em outros níveis, né? Não Uhum. exatamente como você está esperando ou como foi na primeira semana. E as pessoas, Exato. elas também, isso é uma outra questão da atualidade, as pessoas querem viver de dopamina, Sim, né? Eu quero viver algo novo agora, de novo, eu quero viver algo novo sim, hoje também, eu quero viver algo novo, eu não quero repetir, novo, 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 novo. sim. E aí o motivo das pessoas às vezes desistirem da meditação, porque Sim. no meu, assim, a forma como eu vejo também, é uma constante, é todos os Uhum, dias, uhum, hoje, amanhã de novo, e constantemente é uhum. uma disciplina, é uma constância, sabe que não vai ser sempre adrenalina, não vai ser sempre dopamina, não vai ser sempre aquela, não, vai ter dias e dias, né? E é E também é importante. importante, eu também gosto de dizer uma coisa que exatamente o que você está dizendo, que é nem todo dia a meditação vai te deixar bem. E isso Uhum. também as pessoas acham que meditação é aspirina, é Tilenol, né? Tô com dor de, tô com qualquer coisa, medito, fico bem. Não, às vezes você medita e termina a meditação pior do que você começou. Por quê? É o lixo que está dentro de você, está sendo mexido, está sendo revirado, digamos assim. E esse Exato, lixo, ele vem à tona, né? Antes de exato. sair, tudo vem à tona. Então, existem momentos em que o nosso subconsciente está sendo limpo. No Kundalini Yoga, a gente fala bastante sobre isso. E nesses momentos, às vezes, você faz uma meditação que, pá, cara, eu tô cansado, né? Tô com a minha mente muito bagunçada. É um processo. É um processo. Assim como as noites de sono, nem todas as noites de sono são mesmas. Nem toda noite de Uhum. sono vai ser sempre uma noite de sono maravilhosa. Vai ter noites que vai dormir bem, outras que não, Exato, exato. né? Mas Tudo vai entender que depender. tudo vai depender. E cada uma tem a sua, tem a sua necessidade, e cada um gera um resultado, um benefício específico, né? Bom, Exatamente. vamos falar um pouquinho sobre meditação e ancestralidade? Qual é a relação de meditação com a ancestralidade? Os nossos ancestrais, será que eles meditavam também?
Como eu disse lá no começo, né, a meditação ela é algo intrínseco do ser humano. Eles Uhum, meditavam. Eu acredito que talvez em alguns, eu acho que todos meditavam, mas talvez alguns meditavam sem saber que estavam meditando. Quando a gente uhum, vai, não há muito tempo atrás, por exemplo, para os nossos bisavós que moravam, por exemplo, a minha família é do sítio, né? Trabalhava com uhum. plantação, era da rural. Quando a gente vai para esse tempo, a gente percebe que as mulheres lavavam roupa no rio, É. elas batiam roupa. A minha mãe lavava roupa no rio, Eu acho nossa, não isso. Eu tenho uma explicava. fascinação. Lá no meu perfil está escrito, né? Yoga e ancestralidade, porque eu tenho uma fascinação pela ancestralidade. Eu acho essas mulheres de uma força, esses homens de uma coragem. Eu tenho fascinação pela ancestralidade. Então, naquele momento em que elas estavam carregando aquela bacia cheia de roupa para o rio, e que elas estavam lá no rio, e bate a roupa, e põe a roupa, e traz a roupa, e aquelas crianças correndo em volta, aquilo é meditação. Aquilo Uhum, é meditação, aquilo é contato com a natureza, aquilo é contato com Deus, é divindade, é profunda devoção, né? E uhum. você percebe que eles tinham uma conexão muito maior com eles mesmos, tinham alguns padrões e algumas dificuldades, né? Do que a gente tem hoje. Naquela Uhum, época, a minha avó, mãe do meu pai, os dois já são falecidos, ela me contou uma vez uma história que quando ela ganhou o quarto filho dela, ela estava sozinha em casa com as três crianças, que eram pequenininhas, porque era tudo diferença, assim, 2 anos uhum, de um para o outro, né? E ela ganhou, o meu avô chegou e ela falou assim para ele, olha, eu acho que eu vou ter neném hoje, porque, né, tô assim e tal. Ele falou assim, então eu vou na cidade e eu já volto. E ele saiu para ir na cidade e ela ganhou neném sozinha, com as três crianças, e ela cortou o cordão umbilical e se limpou e levantou e fez tudo o que tinha para fazer. E quando ele voltou para trazer um carro para poder levá-la para o hospital, já tinha hospital naquela época, mas né, ela já estava uhum. pronta, já estava tudo certo. Outra coisa que eu acho muito interessante é que as pessoas elas iam levar por exemplo, eu vou fazer tal coisa. E elas iam, ficavam, e as mulheres esperavam 2 meses, o marido sem notícia. Uhum. Não tinha ansiedade. Se você conversa com essas pessoas, elas sabiam que o tempo era É, aquele. Elas exatamente. sabiam que existia. Então, assim, existia um processo na ancestralidade de muito mais paciência com os processos que eram necessários para que cada uma das coisas acontecessem. Hoje, Exatamente. essa é a nossa maior dificuldade. Já parece que não há mais tempo. Mas se você Uhum. pegar, Shanti, 24 horas e você abrir mão dos aparelhos eletrônicos, essas 24 horas se multiplicam Uhum. profundamente, porque Sim. há muito tempo. Ao E mesmo tinha tempo 20, que e é 24 horas hoje, e era 24 horas há 100 anos atrás, era 24 horas há mil, há milhões de anos atrás. sim, Até onde se tem o, conhecimento. o tempo é uma ilusão, é uma invenção do homem, né? E a gente acabou ficando preso nisso. Então, Uhum. a ancestralidade me ensina, e eu acho que ensina muitas pessoas quando começam a olhar para isso, a relaxa. Uhum. Isso é outra coisa que a meditação me explicou, me ensinou. Espera, tem um tempo para tudo. Relaxa, respira, fica aí. Fica aí. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, acho que respondi. Sim, fez muito Respondi? sentido. E aí Ah, você me ajudou a lembrar que a minha mãe, além de lavar. Bom, enfim, eu fui criado na agricultura, no meio do que campo, né? maravilhoso. A minha mãe e meu pai, eles tiveram 9 filhos Uau. que nasceram, né? E aí, fora as ameaças e talvez alguns abortos que nem eles percebiam direito e tal, né? Uhum. Nem minha mãe Sim. percebia. Mas dos 9 filhos, e era uma escadinha, um atrás do outro, assim, né? Então ia todo mundo para a roça, todo mundo no meio, em conexão com a natureza, com as formigas, com tudo aquilo. O último filho que nasceu, a última filha que nasceu, dos 9, né? A minha mãe tirou leite de vaca, daquele sistema antigo lá, Uhum. até o último dia. Aliás, ela tirou o Uhum. leite de manhã, depois embarcou no carro e foi para o hospital. Sim, eu tenho 41 anos, né? Então, tipo, sou relativamente nova para essa época. Minha mãe é do sítio.
Aham. Ela estourou a bolsa, ela conta que estourou a bolsa meio-dia, ela terminou de lavar roupa no tanque e avisou meu pai às 7 da noite que tinha estourado a bolsa e que do meu nascimento. E eu Sim. nasci às 21h55. Nossa. Que ela foi para o hospital e tudo Aham. certo, né? Sim. Então, assim, porque, não, eu vou ganhar neném, mas eu preciso, tem um outro filho mais velho, né? Um Uhum. outro, tinha o meu irmão de 2 anos e pouquinho, preciso deixar ele Uhum. com alguém, preciso deixar a roupa limpa, comida feita, que meu marido volta para casa, e assim foi, a minha gata deitando aqui no meu colo, Uhum. e assim foi, porque era assim. A Sim. gente foi usando, infelizmente, a tecnologia para deixar a gente cada vez mais imediatista com E mais tudo. frágil, né? E mais frágil, né? E Como mais que eram, frágil. eram homens e mulheres, especialmente as mulheres, de força, de Impressionante, coragem. impressionante, sim. Harry, a meditação para nós aqui, né? Agora voltando para o nosso mundo moderno aqui, para nós mais modernos, né? Para o pessoal que está nos ouvindo, a meditação nos apoia a honrar essa ancestralidade? Com certeza, sim. Porque quando a gente, pelo menos dentro das tradições que eu sigo, a gente sempre honra quem veio primeiro. Então, quando a gente diz que a gente honra quem veio primeiro, e a gente faz isso através dos mantras iniciais, quando a gente honra quem veio primeiro, a gente está falando de todos aqueles que vieram primeiro, de todos aqueles que trouxeram os ensinamentos, que fizeram possível esse ensinamento estar disponível hoje, e de todos Uhum. aqueles que me permitiram existir. Então, eu estou aqui graças ao meu pai e à minha mãe, e graças à Uhum. minha avó e o meu avô, e minha outra avó e meu outro avô, bisavô e bisavô. E essa gama de pessoas só vai aumentando. E eu só sou quem eu sou na composição que eu tenho graças a cada um deles, independente da minha história com eles. Então, dentro desse conhecimento, é muito importante que a gente consiga entender a honra e o trazer para a sua vida. Né? Uhum. Eu não tenho problema com nenhum antepassado meu, ao contrário, mas eu sei que algumas pessoas têm. Mas é impossível que você possa florir, frutificar, se você não consegue olhar para a sua ancestralidade com esse olhar de devoção, de Uhum. agradecimento, porque você só é possível porque eles existiram, independente Uhum. da história que eles tenham, né? Então, Exatamente. Dizem que na árvore da vida só dá bons frutos se tiver boas raízes, né? exatamente, E as raízes exatamente. têm ensinamentos que dizem que as raízes significam os nossos antepassados, a nossa ancestralidade, Sim, que é né? o que faz a raiz? Ela dá suporte para que uma árvore cresça, né? Se a Que raiz é floresça e dê bons fraca, frutos. se a raiz é fraca e ela é curta, a árvore não tem força para cima, Uhum. né? E o que é uma raiz forte? Ah, então eu precisava ter tido antepassados fortes? Não. Você precisa permitir que eles sejam quem eles foram, honrar quem eles foram, independente de quem, de novo, né? Independente de quem eles Independente. foram, porque é muito difícil as pessoas elas querem muito, porque eu fui abandonado, eu fui, tem histórias que são realmente muito Uhum. difíceis, né? E por isso que precisa haver uma desconexão entre aquilo que é honrar, que é ok, eu estou aqui graças a você e você tem a tua história, eu tenho a minha e vamos seguir, Uhum. cada um na sua, de você trazer a pessoa para sua vida e dizer, olha, eu te amo, fica aqui, você precisa de mim. São duas coisas diferentes, né? Então você pode ter as duas coisas ou você pode ter apenas uma delas. E se você tiver Uhum. que escolher uma delas, que seja honrar, porque você permitir que o outro seja quem ele é, te traz um enorme poder de Exato. liberação, né? Bacana. E é bom lembrar que um dia seremos ancestrais também. Exato. E será que nós estamos acertando Eu- como os nossos filhos, netos, bisnetos gostariam que a gente acertasse? Será que nós Exatamente. seremos honrados por eles? Será que eles Exatamente. olharão para trás e dirão assim: puxa, minha bisavó, Hari Randir, realmente? Ou eles vão dizer assim: pô, estudo Exato. errado? Bem que eu poderia ter nascido em outra família, em outra É, ancestralidade. Não, não muito pelo queria essa contrário, gente. bisavó? E é muito importante, assim, na minha experiência com a meditação também me ensinou a olhar para esses ancestrais com uma profunda gratidão, de uma É, forma que
briga comigo, mas não briga com os meus ancestrais, sabe? Isso, Você entra exatamente. num espaço de total, eu acho que é de consciência, de conexão, de Sim, respeito, de carinho, é. né? Eu E de gostava sempre, gosto compreender de a uma história de de cada compreender, um, né? né? Uhum. Claro, tem uma frase que a gente em treinamento a gente ouvia assim, ó: "Ah, o teu pai fez o teu pai, a tua mãe, teus ancestrais fizeram o que fizeram com a consciência que eles tinham naquele momento". Exato. Ok, nós temos um filho, eu e minha esposa. E aí nós fizemos o que fizemos com a consciência que a gente tinha, ou com a O consciência que a gente melhor que tem. conseguiram, Melhor, né? falar o melhor com a consciência daquele momento. Sim, o Então, melhor que conseguia entender que era bom, né? exato. Hoje faria diferente? Talvez sim, talvez não, não sei. É a Uhum. consciência, mas é importante esse espaço de compreensão e de meditar e agradecer e honrar e Muito, nossa, muito profundo e perdoar, né? Eu sim, sempre falo que o pai e a mãe não tá lá fora, não precisa, nem não é para perdoar o pai e a mãe lá fora, perdoa o pai e a mãe que tá dentro de si mesmo. Nossa, exato. é uma grande bênção que a gente recebe da ancestralidade, né? Sim, e sabe que dentro dos ensinamentos dos Vedas, né, esse corpo de conhecimentos, é, a gente entende que não existe o outro, É, né? Nós somos nossa, aí é todos uma muito mais coisa só. profundo, gente. É, Pre- Agora é um convite, é aquele momento você está chegando no final do Meditantes Podcast de hoje e Harry, repete isso para nós que é muito importante. eu, Nossa. eu gosto de dizer, né, que o outro não existe. É só você. É tudo você. É tudo a Uhum. consciência. Hoje eu li um texto bem bonito numa aula que eu dou na segunda-feira de manhã, que é um texto que diz assim: a lua, existe apenas uma lua, mas ela pode ser refletida em diversas poças de água pelo chão, ao mesmo tempo em diversos países, cidades, onde diversas pessoas podem ver essa lua refletida na água do mar, no rio, nos lagos, nas poças d'água da chuva. É a mesma lua, mas a gente vê ela refletida em vários lugares. Assim é a consciência. É uma Uhum. mesma consciência, refletida em diversos seres humanos. Nós somos todos um só. E essa é a frase, né? É difícil de entender isso, mas nós fazemos parte de um corpo. E essa é a frase que começa uma das principais meditações do Kundalini Yoga, que é Ek Ong Kar. Deus e eu somos um. Somos um. Se Deus Então, é tu, isso, é onisciente, onipresente, onipotente. essa separação, ela faz parte dessa dualidade que a gente vive aqui, nos Uhum. dias de hoje, onde a gente se sente separado. Mas na realidade é tudo uma coisa só, tudo uma única coisa. Então, e também eu gosto de uma outra frase que diz assim: o universo não erra, né? Se a gente não quiser dizer Deus, né? A divindade, Uhum. o divino, não erra. Se eu nasci nessa família, com esses ancestrais, há aqui alguma coisa para mim, conforme o meu merecimento. É Exato. isso. Então, Maravilha. é. Hari, dicas para quem está iniciando com meditação, tá? Se está curioso, está curiosa, está aqui assistindo e aí se interessou, quer iniciar, para aquele que já iniciou e quer dar um avanço. Dicas práticas para quem está nesse nível, assim, iniciando ou quer aprofundar nas meditações. O que fazer? Olha, para começar a meditar, a minha indicação é sempre que a pessoa comece ouvindo mantras musicados. É mais fácil de você conduzir a mente, por exemplo, nunca meditou. Não tenta meditar em silêncio, que vai ser muito difícil. Você vai ter a Uhum. sensação que não está meditando e pode ser que você fique irritado, que você desista. Então, sempre que você coloca, de preferência mantras mesmo, escolher um mantra e você se senta, não vai para aquele máximo de sentar no chão, de pôr a mão em guia muda, de ter um tapetinho, senta na cadeira, desencosta as costas, põe os pés no chão, fecha os teus olhos e respira, ouvindo um mantra. Com o tempo, você vai conseguir construir um lugar para você meditar melhor do que isso. Então, de novo, a gente precisa voltar a ter a paciência dos nossos ancestrais, de construção, construir quem a gente quer ser. E nunca esquecer que a gente construiu quem a gente é hoje. Se o resultado não Uhum. é positivo, a gente precisa mudar e construir um novo ser. Isso leva tempo.
Então, paciência, esse é o primeiro ponto para você começar a meditar. Então, na minha opinião, sempre que tem um mantra, facilita que a pessoa consiga tirar a mente lá de fora, porque ela começa a ouvir a música, de repente ela gosta do instrumento, de repente ela entra no ritmo, ela está presente. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando a pessoa ela já medita e ela quer avançar, eu acho que ela precisa de um professor e de uma técnica. Uma outra coisa que ajuda bastante, se você só medita e você quer avançar, é você começar uma prática de yoga que tenha como objetivo a meditação. Por quê? O yoga, ele é a prática física, né? Uma parte do yoga é a prática física que ajuda com que você alinhe o teu campo sutil para que você entre mais facilmente na meditação. Isso serve para quem está começando também. E aí eu vou puxar a farinha para o meu saco, porque o Kundalini Yoga faz isso de maneira incrível, porque o Kundalini Yoga, ele tem o mantra e o ritmo, e ele tem kriyas, que são a combinação de postura, mudra, bandha, tattva, drishti, que é o foco dos olhos, travas, a respiração, os pranayamas, e o mantra, tudo junto com os asanas. Então, é muito mais potente para você levar a energia. Então, eu tenho um relato de um aluno que ele veio a primeira vez na aula, ele é meu aluno até hoje, faz uns 3 anos já. Ele veio a primeira vez na aula de yoga, ele falou assim, eu estou impressionado, foi a primeira vez na minha vida que eu consegui meditar por 30 segundos. Por quê? Eu disse, porque você estava tentando uma meditação sem a prática física. E a mente... E aqui, a prática física, ela te prepara para fazer a meditação. Então, ele sentou, meditou por 30 segundos, ficou muito feliz. Tipo, ele não sabe se foi 30 segundos, mas foi muito pouquinho, né? Sim. Tipo, foi bem pouquinho. E ele, então, entrou nessa e está muito feliz. Por quê? Porque justamente você prepara o corpo e a mente para poder entrar nesse estado. Bacana. Muito bom. Ótimas dicas. Para finalizar o nosso Meditando Podcast de hoje, então, vamos a uma meditação? Vamos meditar um pouquinho para as pessoas viverem essa experiência. Vou convidar vocês a fecharem os olhos e se vocês estiverem sentados numa cadeira ou num sofá, não tem problema, pode continuar sentado aí, só tira as costas do encosto, coloca os pés bem firmes no chão, se você tiver possibilidade, tira os sapatos, coloca as mãos sobre o colo e se você estiver no chão, se você estiver dirigindo, pode só fazer as respirações, não fecha os olhos. E se você estiver sentado no chão, coloca as mãos sobre os joelhos, fecha um pouco os teus olhos, relaxa os ombros para trás e para baixo e faz uma inspiração longa e profunda pelo nariz, enchendo bem teu abdômen, enchendo teu corpo, como se ele fosse um balão. E quando o pulmão estiver bem cheio, devagar e sem pressa, você relaxa e permite que o ar saia. Expira e então você recomeça, inspirando longo e profundo. E expirando completamente. E na expiração você traz o umbigo para dentro e para cima. Empurra bem o umbigo lá para trás. E continua nesse fluxo, traz a sua atenção para o momento presente, ancora a tua mente lá na tua respiração. E imagina que o seu corpo é um balão, quando você inspira, infla muito o teu abdômen, e quando você expira, traz o umbigo para dentro e para cima. E percebe então se há alguma tensão no seu corpo, e se houver, relaxe. A cada inspiração você projeta o abdômen na frente e a cada expiração você relaxa um pouco mais. Tranquilo, sem pressa, porque nós não vamos a lugar nenhum. Esteja aqui, com você. Esse é o seu momento muito especial, um momento que você dedica a si mesmo para estar presente, para fazer silêncio,
para se conectar com essa quietude, que é a sua essência, que é você em essência. Relaxa o maxilar e a língua dentro da boca e continua respirando longo e profundo. E a partir desse lugar, eu vou convidar você para fazer algumas repetições de Om Namah Shivaya. Vocês podem me acompanhar. Om Namah Shivaya. 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 Inspira profundo. Expire. E apenas permaneça com os olhos fechados, ouvindo o mantra que vem na sequência. Toda vez que a sua mente fugir, gentilmente traga ela de volta e ancore na sua respiração longa e profunda.
Vishveshaya Namaha Shivaya Anageshwaraya Nageshwaraya Namaha Shakaraya Bhuteshwaraya Shiva Yogeshwaraya Namaha. E então, inspire bem profundo pelo nariz e retém. Coloca o foco dos teus olhos lá entre as sobrancelhas. Mantenha os pulmões cheios, relaxa os ombros para trás e para baixo. Relaxa o maxilar e a língua dentro da boca e apenas mantenha os pulmões cheios. Mergulha profundo nesse silêncio. E devagar, mantendo os olhos fechados, expire. E respire longo, profundo. Inspirando, une as mãos no centro do peito. Satnam. Satnam. Deu para ouvir bem o mantra? Sim, Ótimo. com certeza. Maravilha. Honra e gratidão por essa oportunidade e por esse compartilhar, pela linda meditação. Muito obrigada, Shanti, Isso. pelo convite. E é só fazer um pequeno recadinho. Claro. Hoje é segunda-feira, dia de Shiva, por isso que nós fizemos as duas chamadas para Shiva nesse momento. Legal, gratidão. Hari, gratidão pelo Obrigada. compartilhar e que esse Muito conteúdo obrigada. possa chegar ao maior número possível de Vamos pessoas, que as fazer pessoas o possam possível. aproveitar, né? Com Vamos certeza. fazer o possível para isso. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar com vocês. Muito obrigada mesmo. Valeu, gratidão. Muito bem, então chegamos ao final do nosso Meditantes Podcast de hoje. Gratidão aí pela sua audiência, pela sua preferência, por você estar ouvindo e assistindo. Se você gostou, encaminhe para o maior número possível de pessoas. E se você desejar, assiste novamente também. É importante essa nossa relação com a ancestralidade. Talvez inspire você também a se encontrar e também de alguma forma se conectar ainda mais com a sua própria ancestralidade. Então, honra e gratidão pela sua presença e a gente se encontra nos próximos episódios. Meditantes Podcast, experiências em meditação. Curte, comenta, compartilha. Deixe seu comentário. Importante também. Faz suas perguntas, né? Enquanto você está assistindo, você pode deixar perguntas nos comentários, encaminhar para a gente também, para os nossos convidados, e aí a Hari poder responder para vocês também. Até o próximo